Pensa na alegria de um professor. Mas, Tatarim, por que você está tão feliz assim? Por que você está tão feliz assim, Tatarim? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eita, nossa linda UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. O que é a tal da UFSC que está fazendo aí, Tatarim? Na verdade, verdadeiro. Estou atualizando o material que eu já tinha aqui no canal, que é uma análise técnica aí dos últimos vestibulares da UFSC para ajudar você aí que vai fazer o vestibular UFSC. Então eu peguei aí os vestibulares de verão de 2016 até 2022. Tivemos uma lacuna ali por causa da pandemia, que teve um concurso aí que foi selecionado pelo Enem e vestibulares anteriores, né? Mas eu fiz uma coisa bem bacana ali. E olha, assim, você que conhece a UFSC, sabe o quanto dá trabalho a UFSC, porque assim, né, é uma prova ali que trabalha, né, com proposições, ali, que tem que fazer esse tal da somatória ali, né, para marcar no gabarito. Então tem muitos assuntos cobrados da matemática. Eu sempre brinco assim, né, os caras cobram tudo. É uma prova objetiva, sim, direta, sim, né, mas pela quantidade de proposições ali que abrange todas as questões de matemática, né, então tem muito assunto cobrado. E eu peguei ali questão por questão, todos esses vestibulares ali e fiz para você quais são os assuntos cobrados em cada uma dessas proposições. Olha só, merece 1000 curtidas esse vídeo, hein? Fala a verdade, fala a verdade. E daí, o que eu vou mostrar para você então? Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo 3 links, isso, 3 links. Um para você ter acesso a este material que eu estou te mostrando, que é justamente análise técnica ali, porque daí eu fiz uma tabelinha com os assuntos mais cobrados. Eu quero te explicar como é que funciona essa tabela. Tem um gráfico também, se você acha melhor olhar para a representação gráfica, né? Às vezes você acha mais tranquilo. E como é que vão estar dispostos esses assuntos aí nas proposições, certo? O outro link vai ser para um outro arquivo que eu também vou mostrar para você, porque às vezes tem aluno que me questiona assim, Tadani, será que você não consegue disponibilizar as questões para mim sem o gabarito, só para eu consultar como se fosse uma prova, para eu treinar para a prova? E sim, né? É uma recomendação que eu sempre faço. Resolver provas anteriores, sim, é um bom método, porque você está se ambientando com a linguagem da prova, e aqui no caso da UFSC, né? A UFSC não traz assim muitas surpresinhas, então tem um padrãozinho, né? Se continuar seguindo esse padrão, você já tem uma ideia de quais são os assuntos a serem cobrados, é claro, né? São questões diferentes, mas aí a gente já tem uma ideia, já está melhor preparado para isso. E também você pode treinar o tal do tempo, ok? E eu vou colocar um terceiro link, como sou querido demais, te direcionando para algumas questões que eu já tenho resolvido aqui no canal também, resolvidas aqui no canal da UFSC. E aí já te lanço, né, o desafio, né? Se por acaso estiver resolvendo alguma questão, vai jogando aí para mim, manda para mim, e aí eu jogo aqui no canal, a gente vai trocando uma ideia, enfim, a gente vai se ajudando aí de alguma forma, tá? Então, olha o material, deixa eu sair daqui, ó. Então aqui estou apresentando para você o material, e aí eu estou trazendo para você qual vai ser a estrutura. Assim que eu jogar no canal, eu vou ter o link aqui para disponibilizar para você nesse arquivo, vou jogar um QR Code aqui também, então vai ter uma tabela e gráfico dos assuntos cobrados, uma relação dos assuntos cobrados por questão, algumas questões cobram mais de um assunto, sim, né? Os enunciados das questões determinadas com os assuntos cobrados. Então, às vezes, está lá resolvendo uma questão, não conseguiu, chega aqui no meu material, que eu estou disponibilizando para você gratuitamente, e você sabe qual é o assunto, você, opa, vou ter que estudar tal assunto ali para melhorar um pouco. Não que eu queira, né? Mas às vezes, né, há necessidade de dar uma reforçada. Bora lá conhecer os detalhezinhos do material, então. Olha só. Primeira coisa bacana que eu quero destacar para você é esta tabela aí fantástica, incrível, maravilhosa, com os assuntos mais cobrados aí nesses vestibulares, então, da UFSC, que é os vestibulares de verão. Então veja que tem uma grande incidência e cobrança de geometria, de funções, matemática elementar. Matemática elementar, para quem não me conhece bem ainda, eu não gosto de usar o termo matemática básica, sabe? Porque a matemática básica, quando a gente fala, parece que é fácil, não necessariamente é fácil, né? Polinômios, matrizes, trigonometria, análise combinatória. Grande parte das questões é cobrada em relação a esses assuntos. Então, o que eu quero que você entenda? Quando eu falo de geometria, o que está englobando aqui? Geometria espacial, geometria plana e geometria analítica. Então, geometria espacial, que é muito presente aí nos vestibulares da UFSC,
cobranças em relação aí a cálculo de áreas, né, superfícies ali de sólidos geométricos, algumas relações métricas, cálculo de volumes também. Quando fala assim de geometria plana, saber relações métricas, propriedades, trabalhar com ângulos, semelhança de triângulos, cálculos de áreas. E geometria analítica, trabalhar, né, com ponto, reta e plano, ponto, reta e circunferência. E também aqui entra as tais das cônicas lá, né, quando a gente fala de elipse, hipérbole e parábola. Parte de funções, aqui cuide, tá? Porque funções, desde aquela parte inicial que você trabalha lá com domínio, né? Relação de dependência, de grandezas, domínio, imagem contra domínio, função composta, função inversa, paridade de funções. Quando a gente entra na parte lá associando a parte de conjuntos, que aparece aqui embaixo, mas às vezes trabalhar ali com inequações produtos, inequações quociente, saber trabalhar com função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica, aparece, né, equações exponenciais, equações logarítmicas, propriedades de log, tem que saber hashtag log lindo aí na sua vida. Eu englobei aqui também funções trigonométricas que eu separei da trigonometria, tá? Trigonometria, assim pensa a trigonometria, seno, cosseno, tangente, circunferência trigonométrica, trigonometria no triângulo retângulo, funções trigonométricas quando está associado à ideia, né, de relação de dependência mesmo, tá? E funções polinomiais aqui também, que eu separei de polinômios, tá? A parte de funções polinomiais ali que é associada a polinômios, tem que saber calcular, trabalhar com raízes, análise de gráficos, a parte de equações algébricas, às vezes entra ali a parte de relações de Girard também, quando trabalha com raízes, tudo bem? A parte da matemática elementar, a tal da matemática básica, né? Propriedades operatórias, razão, proporção, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, porcentagens, equações. Então, saber trabalhar bem com essa base aí da matemática, tá? Geralmente tem uma questãozinha lá que traz a parte de análise combinatória e uma proposiçãozinha ou duas de probabilidade também. Conjuntos, né? Saber os conjuntos numéricos, saber trabalhar com as operações de conjuntos, sequências numéricas, PA e PG, geralmente associado em alguma questão, alguma proposiçãozinha, ou às vezes até numa mesma proposição com algum outro assunto. Números complexos, né? Que sempre parece aí como uma surpresinha, alguma coisinha os caras colocam, tá? Probabilidade que já falei ali com a análise combinatória. Binômio de Newton, né? Que também aparece junto ali com a parte de análise combinatória. Um sistema de equações aqui daí já é aquele sistema de equações geralmente com 3 equações, 3 incógnitas, às vezes voltado com a parte de discussões mesmo, né? Quando tem solução ou não, quando tem mais de uma solução. E a parte estatística, que às vezes aparece também ali, geralmente associada à parte de medidas de tendência central, geralmente. Tá? Então aqui você tem um bom parâmetro aí da prova. Então dá um destaque especial em funções, geometria, funções, a parte de matemática elementar, matrizes, análise combinatória e probabilidade, né? Colocando a trigonometria junto com funções trigonométricas, polinômio junto com funções polinomiais. E aqui também é uma parte gráfica, né? Se você prefere, às vezes, analisar olhando para gráficos, tá aí, né? Os assuntos mais cobrados também. Beleza? Logo em seguida, o que vai aparecer para você? Olha só o trabalho que deu, mas é incrível para direcionar você para estudos, tá? Então tem aqui todos os vestibulares, ó. Então eu fiz questão de pôr proposição por proposição. Então, por exemplo, vou passear um pouquinho por esse vestibular de 2020 aqui, ó. Então na questão 21, proposição fala sobre função modular. Então, se você está lá resolvendo a prova, né, as provas anteriores, não conseguiu resolver a questão, joga aqui, ó, você já tem uma ideia, né, do qual é o assunto que você tem que estudar. Tá? Não que eu não quero que você não saiba resolver, né, mas já tem uma ideia. Proposição 2 é uma matemática elementar, tentei direcionar, né, você, ó, proporção, parte de regra de 3 simples. A proposição 4, matemática elementar, a parte de radiciação. A proposição 8, matemática elementar, a parte de proporção porcentagem. A proposição 16, a parte de múltiplos divisores, mais especificamente máximo divisor comum. Proposição 32, números complexos, né? A parte de potenciação, ali que você tem que saber brincar com a forma algébrica, a forma trigonométrica. Proposição 64, matemática elementar, conjuntos numéricos, trabalhar com propriedades operatórias. Aí vai para a questão 22, ó, as proposições também. Então eu fiz isso, ó, proposição, aqui já fala um pouco mais de funções, tá vendo? Lá na proposição 32, a parte de conjuntos numéricos, a parte de indicação quociente, volta para a função modular associada à ideia de geometria plana. Então isso acontece bastante no vestibular da UFSC. Questão 23, também aqui, ó, uma questãozinha praticamente inteira de matrizes. Aparece lá um sistema de equações que também dá para você trabalhar a discussão por meio de uma representação matricial também.
A questão 24, ó, funções, já aparece a tal da trigonometria, então tem funções trigonométricas, trigonometria, razões trigonométricas, aparece log no meio da brincadeira também. A questão 25, ó, geometria analítica, e eu coloco especificado para você, ó, retas, a ideia de calcular área usando retas, então aqui provavelmente a gente vai conseguir coordenadas de pontos, circunferência com reta posição relativas, é uma coisa que os caras gostam de cobrar, aqui ó, parte icônica cobrou hipérbole, excentricidade, distância de pontos, a parte icônica da parábola, vértice de parábola. A questão 26 já vem para a parte de polinômios, a função polinomial, então você quer saber funções a parte de função polinomial associada à ideia, né, de polinômios, raízes, gráficos, coeficientes, parte de operações, a de divisão, imagem, e aí associada à ideia de função afim. Na questão 27 a geometria espacial, então aqui eu destaquei para você, ó, prisma, cálculo de volume, cilindro, cálculo do volume, pirâmide, tronco de pirâmide, cone, planificação, que geralmente dá um pouquinho de trabalho, né? A questão 28 a geometria plana, cálculo de alguma coisa relacionada a ângulos em polígonos, algumas relações métricas envolvendo polígonos. Opa, apareceu a PAzinha aqui ó, no meio da brincadeira, né? Cálculo de área, geometria de posição, está aqui bem especificado para você, ó. Proposição, e aparece uma estatística no meio lá da geometria, da questão de geometria. E aí a questão 29, análise combinatória com probabilidade, ó, bem um padrãozinho UFSC aí, tá? E uma questão aberta na questão 30 que apareceu a função exponencial, que também é um costume da UFSC. Acho que desses últimos só um vestibular que não cobrou uma questão aberta, tá? Continua a brincadeira, então, para todos os vestibulares, olha, 2020 também, ó, questão por questão, proposição por proposição. Nossa, Tarinho, isso é incrivelmente incrível, que professor maravilhoso. É para você apavorar aí, ó, no vestibular da UFSC, nessa provinha da matemática linda, 19 também. Então, esse ó, até chegar lá em 2016. E aí você vai brincando, né? Com o arquivo, vai manipulando as informações do jeito que você achar melhor. Então, essa é a segunda parte bacana que eu trouxe para você. E a terceira e última parte deste primeiro arquivo aqui é justamente eu trouxe um enunciado das questões com esses assuntos. Então, se você quiser consultar daí, opa, eu estou querendo resolver essa questão e já trouxe aqui para você também. Ó. Olha só que maravilha. Então, aqui você já tem uma ideia do enunciado com o assunto. Às vezes, né, porque eu escuto, às vezes, assim, alunos meus falando assim, Tatarinha, eu não sei como começar a questão, não sei qual é o assunto. Opa, aí você já vai tendo o costume, já leia a questão, já veja o tópico ali, ó, o assunto. Leia a questão, veja o assunto. Leia a questão, veja o assunto. Faça isso com todos os enunciados, você já vai se familiarizando, né, na parte de fazer essas associações aí também. Ó. Então, eu fiz isso para todos. Ó. Vestibular de 2020. Ó, passeie, use e abuse do arquivo, né? É tudo gratuito para você, tá vendo? Ó? Você está bem preparado aí para essa prova. Beleza? Ó, 2022, 2020, até chegar lá no vestibular de 2016. Então, eu fiz isso para todos. Então, este aqui é o primeiro arquivo que eu trouxe para você, que eu vou deixar disponível aí aqui na descrição do vídeo. O segundo arquivo tem só os enunciados. Então, o segundo arquivo serve bem para você treinar quando você estiver trabalhando ali na hora de, preciso resolver questões. Quer ver? Deixa eu mostrar para você. E esse segundo arquivo aqui também, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, traz só os enunciados das questões também de matemática dos vestibulares, ó, de verão de 2016 a 2020. Então, por exemplo, aqui, ó, só para você se acostumar, já entender bem como é que é a estrutura, vai aparecer aqui para você, né, o vestibular, a referência a 2020, a prova amarela, e aí só os enunciados, tá vendo? Então aqui você pode fazer como se fosse um treino de prova mesmo, né? Vai manipulando as informações ali, mexendo nas proposições, vendo o que é verdadeiro, o que é falso. Não esquece, né, de pensar nas parciais também, que são úteis aí na hora que você vai fazer o vestibular, né? Já que é de somatório, ó, questão 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e a questão 30, que era a questão aberta desse vestibular de 2020. Aí a mesma coisa para o vestibular de 2022. Aí o de 2020, também a questão 21, 22, tá vendo? E aí você vai passeando aí pelas provas, né? Vai brincando aí com a matemática linda nas provas e vai sendo feliz para sempre. 19. Tatarinha, mas como é que eu vou saber se eu acertei as questões ou não? No final do arquivo, ó, eu já estou chegando no final, aqui está em 2017.
Vou chegar lá na questão 30, que é a última também. 2016. Então, quando chegar na questão 30 aqui, encerrou, né? Este arquivo quase encerrou. Quase final, tem a parte bacana aqui. Olha só que bacana os gabaritos, tá? Então, eu trouxe aqui o gabarito para você de 2022. Veja que tem questão por questão, qual que seria a resposta e as proposições que são verdadeiras aqui para você trabalhar com a ideia bem do somatório ali, né? Lembrando que sempre, né, nós podemos pensar em parciais também, onde tem questão aberta, destacada aqui para você, ó. Então, cuidado com esses detalhezinhos aí. Então, foi passeando aí, ó, todos os anos que nós temos ali de referência. Então, você vai resolver lá a provinha e consulta aqui qual é o gabarito. Pronto, tudo na mão aí para você apavorar na matemática, na questão aberta aqui, ó, a questão 25, no vestibular de 2020. 2019 foi que não teve questão aberta, mas aqui tem todas as proposições, tá? Aqui quando teve alteração de gabarito, né? Ok, beleza. 2018, a questão aberta, a questão 24, as proposições corretas. 2017, aqui a questão aberta 23, e 2016, ali que nós encerramos o nosso trabalho. Então a ideia é tentar te ajudar de alguma forma. Use e abuse aqui desses arquivos, né? Use e abuse. E não esquece de curtir esse vídeo aí, muito bacana. Olha o trabalho que deu, hein? Merece 1000 curtidas. Faz algum comentário aí, escreve aqui para este professor que vos fala, professor Tatarim, para deixar ele feliz. Passa aí para os seus amigos, os contatos que se tem aí, porque isso aí realmente vai te ajudar a se estruturar bem aí para esse vestibular da USP, que não é nada fácil. Então, eu vou colocar aqui, ó, na descrição do vídeo o link para o primeiro arquivo, que é justamente a análise técnica ali com os assuntos mais cobrados, ali questão por questão, proposição por proposição. O segundo link ali que tem o arquivo só com as questões e o gabarito lá no final. E um terceiro link eu vou colocar para você também com as questões que já tem resolvidas aí no canal. Desejo para vocês sucesso, que você sim continue lutando e realize aí os seus sonhos, seja qual for o curso que você vai fazer, porque na verdade sonhos foram feitos para serem realizados. Valeu, até a próxima. Tchau.